hoje recebendo algumas visitas ilustres. O filho da Dalila com a sua noiva, é noiva, né? Noiva ou esposa? Noiva. Baraúna, bonito de gravata, está uma bênção. Pastor Erdílio, de volta de Minas Gerais, uma viagem abençoada ali na igreja como equipe, né? Marcos André, o pastor Abraão e o Ezequiel, uma viagem muito abençoada, graças a Deus. A Judite, já conosco, faz assim, Judite. Judite é esse milagre ali, ó. Judite é o milagre de um transplante de rim. É transplantada pela segunda vez. O primeiro transplante foi há 10 anos atrás, mas quanto tempo? 19? Há 19 anos atrás, o primeiro transplante. E agora ela entrou na fila de transplante, é uma fila nacional, e Deus interveio, fez um reboliço, e a vez dela chegou assim, no milagre de Deus. Ela não era a vez dela, mas a vez de quem seria não estava, uma não podia chegar a tempo, a outra não tinha como arranjar os exames, o outro não, bem, era ela, era ela, e glória a Deus por isso, aleluia, aleluia. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 8, é o nosso texto, e eu quero que você nessa noite tenha uma Bíblia. É sempre bom, irmãos, termos na igreja, não apenas a Bíblia, mas é sempre bom ter uma caneta, é sempre bom ter um papel, ter uma agenda, ter um caderno, é sempre bom, porque fazendo assim, você vai estar assinalando, você vai desenvolvendo dentro da tua vida um trilhar de Deus. Lucas 15, versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Vamos todos nós ler esse texto? Vamos, toda a igreja? 1, 2, 3. Pai querido, nesta noite, que a suficiência, ela seja unicamente a tua suficiência. Ó Deus, compartilha conosco esta palavra, e que não seja, Deus, a minha voz, mas que seja o teu Espírito nesta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Você pode tomar o seu lugar, não feche a Bíblia no texto não. Preste muita atenção, amados. O capítulo 15 de Lucas, ele narra para nós 3 parábolas. E esse é um capítulo que eu tenho eu diria que um fascínio, se é que eu posso usar essa palavra, uma fascinação. Eu tenho uma paixão, uma predileção pelo capítulo 15 de Lucas. Gosto muito, demais da conta. Como diz o mineiro e o goiano, mais de metro. Eu gosto muito desse texto, do capítulo 15. Ele é muito profundo, ele é demais esse capítulo. Ele conta para nós, o capítulo 15, 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida.
A segunda parábola é da dracma perdida. E a terceira parábola é do filho perdido, do filho que vai embora. Olha que coisa interessante. É os detalhes. Vamos focar detalhes nesta noite. Olha que coisa. 3 parábolas que falam de coisas perdidas. A primeira parábola fala do que perdido? Uma ovelha. A segunda parábola, uma dracma. E a terceira parábola, um filho. 3 parábolas. Todavia, 2 parábolas, elas têm algo em comum. E uma parábola, ela não tem nada em comum, a não ser o fato da perda. Qual é o algo comum entre 2 parábolas dessas 3? O algo comum é que em 2 parábolas, a perda que acontece é uma perda viva. É uma perda viva, é um ser vivo. Uma ovelha viva e um filho vivo. Aonde vamos chegar então com essa linha de raciocínio? Um ser vivo, ele gera, ele produz, ele cria laços de afeto, de afetividade. É um ser vivo. Aquela ovelha que se perdeu, ela bem que poderia ser uma ovelha de estimação. Ela bem que poderia ser a ovelha mais queridinha daquele pastor. Ela podia ser a ovelha mais carinhosa daquele pastor. A que tinha mais afeto com ele, ele tinha laços afetivos com aquela ovelha. E ele deu falta dela. Talvez pela maneira dela emitir o seu som, talvez por ser uma ovelha mais carinhosa, talvez por ela ficar mais perto dele, e construiu laços de afeto. A segunda perda é um filho, então aí nem se fala. Filho gera laços de afetivos, ele parece com o pai, ele tem o jeito do pai, o cabelo do pai, a cor do pai, anda parecido com o pai. O tom de voz dele lembra o tom de voz do pai. Então, a ovelha que se perdeu e o filho perdido, eles têm laços de afeto. A perda do meio, uma dracma não tem afeto, não produz afeto. Porque dracma é apenas uma moeda. É uma moeda. Então aquela dracma perdida, na verdade, ela era apenas uma moeda da quantidade de moedas circulante da época.